Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Fizemos hoje GAECO Capital, Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Militar, a terceira grande operação destinada a combater a atividade ilegal de jogos de azar, casas de bingo, jogos eletrônicos, etc. e tal. Uma operação realizada desta feita em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma operação que, em breve resumo, depois meu colega aqui da Polícia Militar vai dar outros números a todos os senhores, mas foram 42 casas aqui na capital, não é? No cumprimento de 101 mandados de busca e apreensão. Dentre esses 101 mandados, 41 eram essas casas, 42 casas de jogos de azar especificamente, e outros mandados cumpridos nas residências dos nossos alvos, proprietários, funcionários, todos aqueles envolvidos nessa atividade ilegal. Foram imediatamente apreendidas, periciadas e destruídas, ou melhor, estamos ainda destruindo, não é? 2.576 máquinas de vídeo bingo. Cumprimos 6 prisões temporárias, não é, já cumpridas. Temos ainda 8 foragidos. Não é? Conduzimos ainda 41 civis, dentre eles jogadores, trabalhadores de jogos, nas casas de jogos e assim por diante. Apreensão de mais de R$200 mil em dinheiro. Isso ainda pode variar, porque as equipes aí ainda estão arrecadando, não é? Fazendo as planilhas. $10 mil, 2.750 euros também apreendidos. E um trabalho realizado, eu diria, um dos maiores, talvez o maior trabalho feito pelo Ministério Público e Polícia Militar em conjunto, dados os números envolvidos. Não é? Ministério Público, 12 promotores de justiça, 33 servidores. E agora a nossa Polícia Militar, os números, o coronel vai me permitir passar aqui, foram 807 policiais militares, 229 viaturas e 7 cães. Isso é importante também. Os alvos, evidentemente, as casas de jogos, envolvem aí organização criminosa, além da atividade ilícita, a contravenção, que é o jogo de azar, mas também e principalmente a organização criminosa como um todo e os seus crimes consequentes, né, que vem a corrupção de agentes públicos, a lavagem de dinheiro e também o crime de violação de sigilo funcional. Bom que se diga que foram apreendidas ainda 13 armas, acho que agora 14, aumentou um pouquinho antes de nós subirmos, munições, 1.015 munições químicas, aquelas bombas utilizadas muitas vezes em manifestações, coletes balísticos, não é? Isso tudo nós imaginamos pertencia ao esquema de segurança. Não é? E o importante, essa investigação se inicia em 2017 aqui no GAECO Capital, na operação conhecida como Operação Jericó. Naquela oportunidade, um dos envolvidos se torna colaborador do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, e a par dessa colaboração, nós então passamos a exercer uma investigação mais detalhada, não é? Uma técnica aí mais aprofundada no sentido de desestabilizarmos, desarticularmos essa organização criminosa. Não é? A ação de hoje visava atingir 3 pontos que nos pareceram fundamentais, que é o patrimônio da organização criminosa, a hierarquia e toda a liderança. Com isso, nós entendemos, obtivemos hoje, junto com a nossa querida, gloriosa Polícia Militar, uma vitória muito grande contra o crime organizado aqui em São Paulo. Vou passar a palavra para o meu colega, que aqui representa a Polícia Militar, Coronel Maceira. Maceira, perdão. Imagina. Boa tarde a todos e a todas. Pegando o gancho das palavras do doutor, realmente uma operação grande,
uma das maiores operações que nós já fizemos em parceria com o Ministério Público, realmente um golpe duro contra o crime. Nós temos a convicção de que não só as prisões, os mandados cumpridos, mas a destruição do material também vai implicar num prejuízo financeiro bastante importante para essa organização criminosa, e assim a nossa pretensão de desestruturá-la. Sobre o envolvimento de agentes públicos, mais especificamente de policiais militares, a Corregedoria da Polícia Militar também mantinha uma investigação e houve um compartilhamento de informações com o Ministério Público, que foi decisivo para que os resultados fossem possíveis. Entre os mandados de prisão cumpridos hoje, nós temos o de um oficial da reserva da Polícia Militar, um major, que foi a prisão preventiva. Na verdade, ele é a 7ª pessoa, né? Nós tivemos essas 6 que o doutor falou e essa 7ª que é uma prisão preventiva, as outras 6 são prisões temporárias. Nós temos também um policial da ativa preso e 2 ex-policiais militares também contando entre aquelas 6 prisões. Na casa de um desses policiais, na casa do major da reserva, foram apreendidas armas, munições, 2 coletes de proteção balística. Então, além da prisão preventiva já expedida contra ele, nós tivemos o flagrante pela posse desse material, e na casa do outro policial, um subtenente da ativa, também foi encontrada uma quantia de drogas que nós não temos como precisar agora, e além da prisão temporária expedida contra ele, nós teremos também o flagrante pela posse ou pelo porte de drogas. Mas uma operação realmente muito grande, com 807 policiais militares da Corregedoria e do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar. Então, enquanto o Comando de Policiamento de Choque cumpriu os mandados nas casas, a Corregedoria cumpriu os mandados de prisão. Então, foi uma atuação conjunta, uma parceria que deu bons frutos, deu bons resultados. E nós aqui, em nome da transparência, estamos divulgando também todas essas informações e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Quero aqui de público, mais uma vez, agradecer à Polícia Militar, queria reiterar a participação do Choque, da Corregedoria, o compartilhamento de informações e deixar claro que as forças de Estado, de segurança, dentre elas o Ministério Público, por que não, continua trabalhando de forma organizada para combater o crime que também está organizado. Só há como se combater o crime organizado com organização das forças de Estado. Então eu agradeço mais uma vez essa parceria que o Ministério Público de São Paulo, notadamente os GAECos, tem tido com as polícias, com as forças de polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Militar hoje, assim como em outras oportunidades, a Polícia Civil também. Muito importante, agradeço demais, Coronel, agradeço ao Coronel Salles. É isso, pessoal. Estamos à disposição. Qual que era a participação dos policiais presos e dos civis presos e qual que é o tempo da prisão temporária? Sim, um dos policiais, o policial da ativa, foi preso principalmente pela violação de sigilo profissional. Ele compartilhava algumas informações operacionais com a quadrilha, com a organização criminosa, informações sobre localização de viaturas, consultas à base de pessoas, à base de armas. Então, a prisão dele se deu por esse motivo. E o oficial da reserva já é uma investigação que vem desde a Operação Jericó, envolvimento em todo o esquema. Então, existem aí vários detalhes, mas principalmente participando do sistema de segurança da organização. Coronel, esse oficial da reserva, ele era o responsável por repassar propina para outros agentes públicos? Não temos informações que indiquem que ele passasse propina para outros agentes públicos, isso não. Quando você fala em cuidar da segurança, o que isso significa? Ele já tinha um envolvimento desde da Operação Jericó, cuidar
também, né, de passar informações para evitar que a polícia pudesse tomar alguma atitude contra essas casas. Então, também dentro do comprometimento do sigilo, mas ele já tinha uma ligação mais estreita, uma ligação mais antiga com a organização. E na casa dele foram apreendidos objetos, né, armas, acho que 6 ou 7 armas, munições, mais de 1000 munições, coletes balísticos. Então já tem uma implicação grande aí no caso dele. Desde que ele estava nativo? Desde que ele estava nativo. Quem são os 8 foragidos? Isso acho que vou passar para o doutor. Bom, a temporada 5 dias, né? Claro que isso pode ser prorrogado, mas tudo nos termos da lei, né? Mas em princípio 5 dias. Na verdade, tem lideranças aí da organização que acabaram e não sendo detidas na operação de hoje, não é? Insisto, a operação visava hoje atingir o patrimônio e a estrutura organizacional, liderança, notadamente os líderes. Esses líderes, de fato, a grande maioria foragida, não é? Mas esperamos capturá-los em breve. Há agentes públicos nesses foragidos? Agentes públicos não, nesse momento não. Nós temos envolvidos agentes públicos, notadamente funcionários públicos municipais, etc. e tal, não é? Mas dentre esses foragidos não, e também nenhum preso hoje. E os presos, então, entre preventivas e temporárias, são 7? 7. Todos os agentes públicos? Não. Não. Todos envolvidos na organização criminosa. Quantos são agentes públicos policiais? Desculpa, só para... Eu não tenho propriamente esse número aqui agora. Policiais são 2. E são 2 policiais militares, um da ativa e um da reserva. Procurador, qual que é a ligação desses policiais militares com o deputado Campos Machado? Porque na última das operações parece que houve uma ligação. Olha, tem um IPM na Justiça Militar. Não, mas nesse momento não há absolutamente nada dessa, não temos essa informação, não tem nenhuma ligação. Se tivesse, evidentemente, mas não temos nenhuma informação nesse sentido aqui. Todas essas casas pertenciam à mesma pessoa? Eu queria que você detalhasse um pouco a organização, a hierarquia dessa. Bom, são várias casas, não todas pertencem à mesma pessoa, mas sim a um mesmo grupo. É uma organização criminosa, tem várias pessoas. Essa organização tem líderes, vários, não é um só, não é? E divididos muitas vezes por regiões, não é? Cada um atuando num determinado setor. E esses líderes estão dentre os foragidos, a grande maioria deles foragidos, não é? E aí elas funcionavam dentro de uma estrutura hierárquica, não é? Cada um com uma função específica, função de arrecadação, função de cuidar disso, função de cuidar daquilo. Alguns dos PMs envolvidos aí com a questão da segurança, e quando a gente fala em segurança, envolve, como o coronel falou, as informações, muitas vezes sigilosas, que vêm da própria corporação, que acaba violando, e com isso eles acabam tendo total segurança para trabalhar, ou seja, sabendo que não serão incomodados. Doutor, e policiais civis e funcionários da prefeitura? Bom, teremos outras, é sempre importante destacar, que é apenas mais uma etapa, né? Nós não descartamos, existem sim policiais envolvidos, não só militares, mas também policiais civis, mas temos outras etapas ainda a serem cumpridas. Essa aqui foi a maior, mas a par dessa grande operação que fizemos hoje, haverá alguns filhotes que devem acontecer nas próximas semanas. Quais são as regiões das casas, quanto de dinheiro elas movimentavam e há quanto tempo? Wallace, não tem esse número aqui ainda, até porque, hoje foram apreendidos muitos documentos, livros e etc. e tal, e tudo isso está agora sob análise da nossa equipe. Nós temos lá peritos, contadores, etc. e tal, analisando os livros, e a partir disso nós vamos ter toda a movimentação. Mas com certeza era muito dinheiro, pelo que nós conseguimos aprender nesta manhã, sempre levando em conta que muitas vezes eles movimentam esse dinheiro durante a noite, então dá para perceber que a movimentação financeira era grande. Mas não tem informação de há quanto tempo eles funcionavam, vizinhos não falavam, porque com base no quanto o senhor conseguiu, não estou entendendo a pergunta, quanto o senhor conseguiu, fazendo um cálculo aproximado, a gente tem uma noção de quanto realmente eles movimentavam, porque o bingo tem a ver com lavagem de dinheiro. Sem dúvida. Por isso que o jogo não está legalizado no país, não é isso? Exatamente. Eu não tenho
Wallace, eu não tenho esse número aqui agora, mas a equipe está levantando e isso foi, evidentemente, fundamento até para a expedição dos mandados. E as regiões? As regiões em toda a capital, viu? Teve Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, em toda a capital. Eu mesmo de manhã vi um bingo ali perto de casa, não teve jeito. A gente fez uma reportagem recentemente na CBN mostrando que vários bingos aqui da capital usam ONGs de fachada para dizer que, na verdade, praticam filantropia e que não estão visando lucro. Nessa operação, vocês identificaram alguma organização não governamental envolvida? Tinha igreja também, não? Não tem igreja. Não, nesse momento não. Nesta operação não. É isso que você mencionou, é fato, é objeto de investigação também, mas não objeto específico desta ação de hoje. Mas algumas dessas casas tinham essa fachada de... Não, hoje não. E se o senhor me permite destacar também, tão importante quanto os mandados de prisão que foram cumpridos, os mandados de busca e apreensão. Foram 101 mandados de busca e apreensão que objetivavam justamente coletar mais provas para que a investigação possa se aprofundar e chegar nesses detalhes, nessas minúcias que vão levar certamente à prisão de outros agentes, de outras pessoas. Divididos entre residências e locais usados para os jogos de azar. Exatamente. Algumas residências também. Essa quadrilha lavava dinheiro e se lavava em qual ponto que era lavado o dinheiro? Bom, de fato, essa investigação da lavagem, ela avança agora, nesse momento, É evidente que todas elas trabalham também com outras atividades e é a partir desses documentos que a gente apreende hoje que a gente vai conseguir atingir esses meios de lavagem. Já existem algumas suspeitas, alguns dos mandados hoje foram, inclusive, direcionados nesse sentido, mas eu não tenho essas especificidades aqui agora. E existe uma perspectiva de que o número ainda de outras casas existentes e... Sem dúvida. Sem dúvida. Nós teremos outras etapas. É uma investigação, é uma ação que não termina hoje. Nós teremos outras ações na sequência. Sobre o uso das informações da PM, esse oficial da ativa ele passava toda a informação do Copom Online da capital inteira para essa quadrilha? O que nós apuramos, que ele levantava informações sobre localização de viaturas de vários pontos da capital, consultas na base de dados de pessoas, situação criminal, placas, praticamente comprometendo os sistemas inteligentes e algumas informações pessoais também. Então, nós reputamos isso como algo extremamente grave, né? E o que motivou o pedido de prisão para essa pessoa, né? Um subtenente, uma praça da Polícia Militar. É a segunda vez que ocorre essa saída de informações do Copom nessa semana, né? A Ponte denunciou que traficantes tiveram acesso ao Copom Online em tempo real. Como a polícia vê esse vazamento de informações da polícia? São casos distintos. No caso desse outro fato, nós acompanhamos pelas redes sociais algumas informações sigilosas sobre localização de viaturas, talvez até com uma característica mais grave, porque envolve a segurança dos próprios policiais, nesse primeiro caso. Então, mas são situações distintas, mas que têm a mesma origem, né? Hoje, com a facilidade, com a tecnologia, com o avanço das mídias sociais, das redes sociais, tecnologia em aparelhos de telefonia celular, a segurança acaba sendo realmente um grande desafio e por isso que nós temos que punir com rigor, com o máximo rigor possível, qualquer desvio de comportamento que comprometa a segurança das informações, porque isso é vital no nosso trabalho. Não dá para trabalhar sem segurança, principalmente a segurança em relação às informações dos agentes públicos. Peço desculpas aos colegas para manter o tema. Sobre esses dois casos, mesmo isolados, a PM cogita mudar de alguma forma esse acesso ao Copom por conta desses dois vazamentos, as jogadas de informações? O que a PM está fazendo de concreto, de efetivo, é atuando por meio da Corregedoria. A Corregedoria atua não apenas na identificação dos responsáveis pelo vazamento e pela divulgação das informações, mas também na proteção dos policiais que tiveram suas informações vazadas.
Essa é a principal medida, a medida imediata. O sistema é um sistema que tem uma segurança muito avançada. Hoje a gente consegue, e isso inclusive permitiu não só prender policiais hoje, como também identificar outros possíveis suspeitos que futuramente podem ter o pedido de prisão efetuado também. Então, os nossos sistemas inteligentes são cercados por uma segurança bastante forte, e eu diria que é relativamente fácil para o trabalho da Corregedoria identificar de onde partiu o vazamento e puxando o fio até conseguir chegar nos responsáveis pelo vazamento da informação. Então, o trabalho da Corregedoria está a todo vapor para identificar os responsáveis, puni-los e também, principalmente, garantir a segurança dos policiais que tiveram seus dados eventualmente violados. Desculpa, só para ficar claro, algum funcionário da Prefeitura foi identificado ou há menções de propina? Não, nós temos identificação de funcionários que já eram objeto já estavam sendo investigados e continuam, deverão ser processados. E existe, insisto, novas medidas deverão ser tomadas, porque nós vamos avançar também nesse campo. Mas esses funcionários da Prefeitura não estão entre... Os presos hoje não, Tá, perfeito. Mas está entre os foragidos? Não, também não. Não há funcionários da Prefeitura foragidos, não. A investigação, a citação de algum político? Não, por enquanto não, infelizmente. Se nós acharmos, nós vamos atrás, não tenha dúvida. A colaboração premiada que ajudou na investigação é de um civil? A colaboração premiada que surgiu lá atrás, com certeza, é de um civil, sem dúvida. Envolvido no esquema. Isso, exatamente. Doutor, uma dúvida. Quando o senhor fala atacar o patrimônio, eu imaginei durante a coletiva que seria o quê? Fechar os bingos, né? Apreender as máquinas. Tem outras medidas que vocês vão estar tomando? Olha, mais do que apreender as máquinas foram destruídas. Mais do que isso, nós conseguimos um mandado judicial para destruir não só as máquinas, mas também os móveis desses estabelecimentos. E isso já é um grande prejuízo. Claro que o passo maior vem agora, com os livros contábeis, com toda a documentação que a gente consegue aprender, e a partir daí nós vamos pegar a lavagem de dinheiro, aí sim o prejuízo será maior. Bloqueio de bens e todas as medidas consequentes, sem dúvida alguma. Esse é o passo. Esses bens, de alguma forma, foram identificados? Já carros de luxo? Sim, nós temos, sim, sem dúvida. Isso já está no nosso radar. Alguma coisa hoje foi apreendida, nós apreendemos um material imenso, e a partir daí vamos trabalhar perdimento de bens, etc. e tal. Pode dar alguns exemplos de bens de luxo que foram... Olha, eu não tenho aqui agora, porque na verdade os números são muito grandes e muita coisa está sendo arrecadada. Por exemplo, nós subimos aqui, o valor, a quantia em dinheiro era pouco mais de 150 mil. Sentamos aqui, já passou de 200 mil, só para você ter uma ideia, porque as equipes estão trabalhando nesse momento. Doutor, são 8 foragidos. Existe a possibilidade de informações sobre a deflagração dessa operação terem sido vazadas? Pode ser, por que não? Pode ser, né? Na verdade, uma operação com esse tamanho, envolvendo o número de pessoas que envolveu, nós não descartamos essa possibilidade. Ou pode ser uma coincidência, isso é comum. Nós estamos acostumados, muitas vezes deflagramos a operação, não encontramos o alvo. Vocês vão disponibilizar imagens da incursão nas casas de bingo? Aí preciso ver com a minha equipe lá, se os meus chefes autorizam. Vai depender deles. Se eles autorizarem, a gente disponibiliza. Estou esperando um sinal deles aqui. Sim, nós vamos disponibilizar. Ótimo. Houve resistência às prisões ou o efeito surpresa acabou? Desculpa, Leandro. Se houve resistência. Surpresa? Houve resistência nas prisões ou o efeito surpresa? Não há notícia de resistência, né? Não houve nenhum caso de resistência. Não, nenhum No caso caso de da resistência. prisão dos 2 policiais envolvidos, é algo relativamente fácil, né? Prender policial é fácil. Tem paradeiro localizado, então... E os civis também, nós não tivemos nenhum relato, nenhum problema. Os mandados de prisão que foram cumpridos foram sem resistência, sem nenhuma intercorrência. Quais crimes específicos os 2 PMs da ativa e da reserva eles podem responder por conta dessa atuação? Bom, violação de sigilo funcional e além disso, pelo material que foi apreendido, né? Então nós tivemos na residência de um drogas encontradas, do policial da ativa e do policial da reserva, várias armas, cartuchos,
coletes, 2 coletes de proteção balística, munição química também, granadas de efeito moral, gás lacrimogêneo, da reserva. E essas armas estavam legais ou não? Algumas delas ilegais, a maioria ilegal. A droga não sabe qual tipo é? Não, ainda nós não contabilizamos. Responderão também por organização criminosa. Sim, sem sombra de dúvida. Mário, por que vocês escolheram a data de hoje para fazer essa operação? Porque 200 mil reais foram apreendidos, não é isso? Wallace, O valor é isso, não é isso, mais ou menos? por mais de 200 mil até agora, né? Podendo aumentar mais euros e dólares. 42 casas está dando R$ 4.700 por casa. Quer dizer, Você fez a conta aí já, parabéns. Já fiz em espécie. E hoje é terça-feira, segunda-feira. Teve alguma ligação? O que foi escolhido no dia de hoje para fazer? Não, o dia de hoje, na verdade, é escolhido de acordo com a estratégia montada pela equipe que vai a campo, né? Que são os promotores de justiça, o pessoal dos agentes do GAECO e a própria Polícia Militar. Nós temos que ver essa conveniência também. Não há nada... Se tinha alguma relação com o movimento das Não, casas, não, creio que não. Não há nada disso, não. Acho que é isso, né? É isso. Obrigado a todos, bom dia a todos, boa tarde.